sobre o que é uma igreja saudável. A palestra que eu tenho para falar com vocês está baseada nos livros e no ministério do pastor Mark Dever. É um pastor de uma igreja batista em Washington, D.C., Capitol Hill Baptist Church. Eu estagiei lá por 5 meses, podendo ver mais de perto, podendo ver como essas marcas se aplicam. E aqui você tem alguns recursos se você quiser aprender mais. O livro 9 Marcas de uma Igreja Saudável, obviamente, é o livro inicial, se você gostaria de saber mais do assunto. E depois eles escreveram uma continuidade chamada Igreja Intencional, que é um livro mais prático. Algumas práticas na Capitol Hill de como eles aplicaram essas 9 marcas lá. E depois tem 2 livretinhos ali que você pode ver, que são excelentes para membros, para se você quer começar o assunto. Tem o que é uma igreja saudável, que é um resumo basicamente dos 9 marcas, e o que é um membro de igreja saudável. E esse é um livreto que eu recomendaria, encorajaria todo membro a ler. Uma igreja saudável acontece não só quando nós temos pastores saudáveis, mas quando nós temos membros saudáveis também. E é por isso que eu quero começar com uma pergunta. A minha pergunta é: quem é responsável pela saúde da igreja? Quem que é responsável se essa igreja é saudável ou não? Pastor, presbítero, os líderes de grupo, todos. Eu gostaria de ver com vocês Efésios 4, de 11 a 19. Efésios 4, de 11 a 19. Efésios 4, de 11 a 19, nós podemos ler o seguinte: E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Pastores e mestres com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Se você olhar para esse texto, só essa parte, e eu perguntar para você: quem é responsável pela saúde dos santos? O que você me responderia? Ministros da palavra. Apóstolos, profetas, evangelistas e pastores e mestres, que são ministros da palavra, todos eles têm isso em comum, foram chamados para aperfeiçoar os santos. Agora, não da mesma forma e nem no mesmo tempo. Nós temos que apóstolos e profetas, segundo o próprio Efésios 2, deram o fundamento da igreja. Evangelistas auxiliaram os apóstolos na obra de plantação de igreja. E nós hoje, quando nós vemos Timóteo e Tito, nós temos as qualificações desses pastores mestres, que provavelmente eram só um grupo, pastor-mestre. Nós vemos que Cristo Jesus concedeu isso como um dom ao seu povo. Pastores e mestres são um dom de Cristo à igreja, com um propósito. E esse propósito é aperfeiçoar os santos. Só que o texto não para aí. Se nós continuarmos a ler, vamos ler o seguinte: aperfeiçoamento dos santos para o quê? Para o desempenho do seu serviço, e seu aqui é dos santos, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem, repare agora, todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. O alvo de toda a igreja, o alvo do povo de Deus como um todo, e de cada igreja local em particular, está escrito aí,
é o pleno conhecimento do Filho de Deus, é a perfeita varonilidade, é ser tão homem quanto Cristo é homem, e homem aqui não no sentido tanto de homem ou mulher, mas no sentido de um ser humano maduro, completo, perfeito, sem nada faltando. Ele fala, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Assim como Cristo é pleno, a igreja é chamada a estar a essa medida. E como isso vai acontecer? Nós lemos aí. Nós vemos que os pastores, os presbíteros, são chamados para treinar, para aperfeiçoar os santos. Mas os santos são chamados para o ministério. A gente não pensa normalmente assim. A gente pensa que o pastor tem um ministério. Ministério pastoral. Né? Mas o ministério a gente pensa em pastor. Só que esse texto nos ensina que todo cristão, todo membro de igreja tem um ministério. E esse ministério, Paulo fala em Efésios 4, falando a verdade em amor, é quando cada um executa a sua parte, aí então o corpo de Cristo é edificado. Então os pastores, eles têm uma responsabilidade especial, com certeza. Uma responsabilidade especial de treinar os santos, de velar pela saúde da igreja, mas não uma responsabilidade exclusiva. E a igreja tem uma responsabilidade final, e não uma responsabilidade abdicada. Deus não deu, e Cristo não deu, direito à igreja de abdicar, de entregar a sua responsabilidade pela saúde da igreja aos pastores. E nós vemos isso repetitivamente na Bíblia, que Cristo cobra cada igreja por sua saúde. Se você já leu Apocalipse de 1 a 3, nós lemos sobre 7 igrejas. E quem Cristo cobra em cada igreja? A igreja como um todo. Cristo não fala só para os pastores se arrependerem. Cristo fala para a igreja inteira se arrepender. Quando Paulo escreve a carta aos Gálatas, as igrejas na região da Galácia, que estavam se desviando do evangelho para outro evangelho, que não é evangelho nenhum. Ele não escreve para os presbíteros e pastores. Ele escreve para as igrejas e fala, vocês estão se desviando e vocês devem fazer algo. Quando João escreve a segunda epístola, 2 João, ele fala para a igreja não receber qualquer pessoa que traz ensino estranho. E assim quando Paulo escreve para Corinto, tantos problemas na igreja de Corinto. A igreja de Corinto é o alívio de qualquer pastor. Eles leem 1 Coríntios e falam, não estou tão mal. E para quem Paulo escreve aquela igreja? Aquela carta? Para pastores ou para a igreja como um todo? Nós precisamos entender, e se você esquecer todos os restos das 9 marcas, que eu espero que você não esqueça, se você for lembrar de um ponto, lembre-se desse. Você, membro de igreja, é responsável pela saúde da sua igreja. E não só responsável, como Cristo irá cobrar de cada um de nós a saúde da nossa igreja. Então, para você, como seria uma igreja saudável? Quais seriam as características de uma igreja saudável? A igreja saudável seria uma igreja com um bom ministério infantil? Uma igreja com um bom louvor? Uma igreja com um bom grupo de jovens? Com bons grupos pequenos? Uma igreja com bela fachada? Uma igreja que se reúne só de manhã e não à noite? Uma igreja onde faz mais calor? O que seria uma igreja saudável para você? E existem muitas coisas que a gente poderia citar aqui, e boa parte das que eu citei aqui são realmente marcas de uma igreja saudável. Mas a grande pergunta que nós devemos nos fazer é esta: como seria uma igreja saudável para Deus? Como Deus pensa que deve ser a igreja ideal? Como Cristo ordenou que a sua igreja fosse? Mark Dever, o autor dos livros que a gente citou, ele fala o seguinte: Deus criou a igreja, e isso implica que Ele possui toda a autoridade na igreja. Deus nos diz
o que a igreja é e como ela deve funcionar. Como a igreja deve ser organizada? De novo, resposta está na Bíblia. Hoje em dia, muitas pessoas querem dizer com suas próprias ideias, com o seu próprio discernimento como a igreja deve ser. Não, eu acredito que a igreja deve ser assim porque a nossa cultura mudou, então nós devemos nos adequar à cultura. Ou não, eu acredito que a igreja deve ser assim porque eu gosto desse tipo de música ou porque eu gosto desse tipo de pregação. Essa não é a questão. A questão é como o nosso rei quer que a igreja seja. Como o nosso Senhor ordena na sua palavra que nós devemos nos organizar e viver. Essa é a grande questão. E é por isso que eu creio que as 9 marcas são importantes. Não porque elas são primariamente o que o Mark Dever pensou sobre uma igreja, mas porque elas são bíblicas. E as 9 marcas de uma igreja saudável são essas: pregação expositiva, teologia bíblica, um correto entendimento do evangelho, um entendimento bíblico da conversão, um entendimento bíblico do evangelismo, um entendimento bíblico da membresia, um entendimento bíblico da disciplina, um entendimento bíblico do discipulado e um entendimento bíblico de liderança de igreja. E ela vai falar que essas 9 marcas não são, de modo algum, as únicas características de uma igreja saudável. Deixa eu enfatizar isso aqui. Se você voltar para as 9 marcas, não tem oração aí. E oração é uma marca de uma igreja saudável. Muito importante. Mas se eu perguntar aqui, você acha que oração é uma marca de uma igreja saudável? Eu duvido que alguém vai falar que não. Alguém vai falar que não precisa orar. Não precisa fazer missões. Todos nós concordamos com essas coisas. Só que essas 9 marcas foram esquecidas. Olha o que ele disse: não estou sugerindo isso nem por um momento. Tampouco são necessariamente as coisas mais importantes que poderiam ser ditas a respeito de uma igreja. Por exemplo, referi-me apenas de passagem aos assuntos do batismo e da ceia do Senhor, embora esses são aspectos essenciais de uma igreja bíblica, ordenados pelo próprio Senhor Jesus. Este livro não é uma eclesiologia completa. Estou apenas tentando focalizar certos aspectos cruciais da vida de uma igreja saudável que se tornaram raros nas igrejas contemporâneas. É esse o ponto. Por que então 9 marcas? Porque essas marcas foram esquecidas. Talvez não esquecidas nessa igreja, mas de forma geral, no meio evangélico, essas marcas foram esquecidas e elas são importantes. Elas são importantes para a saúde da igreja e nós vamos ver o porquê. E acima de tudo, porque elas são bíblicas. São marcas que a própria Bíblia mostra para a gente que é assim que a igreja deveria ser. A primeira marca, então, que nós gostaríamos de ver é a pregação expositiva. O que é pregação expositiva? Bom, vamos lá. Pregação expositiva. Vamos falar um pouquinho de pregação. Nós, evangélicos, nós, herdeiros de certa forma da reforma protestante, colocamos a palavra de Deus no centro. É a palavra de Deus que é o centro da nossa reunião. Por quê? Porque é a palavra de Deus que nos vivifica. O povo de Deus é criado por sua palavra. 1 Pedro 1, 23 a 25 diz: pois fostes regenerados, nós nascemos de novo, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Perceba que é a palavra de Deus, é através dela que nós somos regenerados. E essa palavra é a palavra que nós recebemos quando fomos evangelizados. Se a vida na igreja, vida espiritual, vida verdadeira, é por causa da palavra de Deus. Nada além da palavra de Deus pode gerar vida na igreja. E isso é extremamente importante para entendermos. Isso significa que entretenimento, espetáculos, teatros podem ter seu lugar, mas nada foi escolhido por Deus para gerar vida a não ser a palavra dele sendo proclamada.
Pode ser proclamado numa música, pode ser proclamado numa oração, pode ser proclamado na pregação, e principalmente na pregação. Mas a pregação da palavra de Deus é central, porque Deus vivifica o seu povo através da sua palavra. E não só vivifica, não é só o começo da vida cristã que é através da palavra, mas todo o resto da vida cristã é através da palavra. Nós somos santificados pela palavra de Deus. Nosso Senhor disse: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Se a igreja vai crescer, vai ser santificada, vai cada vez mais ser separada para Deus, separada do mundo, separada do pecado e separada para Deus, isso vai acontecer através da palavra. Deus então edifica a sua igreja através da sua palavra e não da opinião dos homens. Aliás, o Senhor alerta repetitivamente contra aqueles que falam palavras que não procedem do Senhor. Em Jeremias 23:16 podemos ler o seguinte: assim diz o Senhor dos exércitos: não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam, e vos enchem de vãs esperanças. Falam as visões do seu coração, não que vem da boca do Senhor. Uma igreja saudável, então, é aquela que prioriza que, deste púlpito, vai fluir a palavra de Deus, e não a opinião de homens. Uma igreja saudável é aquela que quer ver a palavra de Deus sendo proclamada e exaltada, porque essa palavra, através da qual a igreja é edificada. Mas agora, eu creio que a melhor forma de se pregar essa palavra, a forma que ajuda melhor a igreja, é quando nós pregamos sermões expositivos. Se a Escritura é central, se a pregação realizada deve ser a pregação da palavra de Deus e não do homem, assim o que deve ser exposto à igreja é o texto bíblico. O texto bíblico deve ser exposto, porque o texto bíblico é a palavra de Deus. Por isso que nós defendemos que a primeira marca através de qual fluem todas as outras é a pregação expositiva. E a pregação expositiva é o tipo de pregação, em termos bem simples, que expõe a palavra de Deus, conforme eu disse. Ela toma uma determinada passagem da Escritura, explica e em seguida aplica o significado da passagem à vida da congregação. De forma simples, a pregação expositiva é o ponto principal da passagem, é o ponto principal da mensagem, e isso é aplicado à congregação. O ponto principal da passagem, você olha o texto bíblico, estuda o texto bíblico, vê o contexto do texto bíblico, faz uma correta interpretação e exegese do texto bíblico, e isso então é o ponto principal da mensagem falada aqui. E essa palavra, essa mensagem então é aplicada à vida da congregação. E por que eu creio que esse é o principal e o melhor meio da igreja ser edificada? Porque quando nós não temos uma pregação expositiva, quando o pregador não se submete ao texto bíblico para falar o que Deus fala no texto bíblico, então o pregador vai falar aquilo que ele mesmo já sabe. Um pregador chegar e dizer: nossa, eu já preguei tantos anos, eu nem sei mais o que pregar, é quase uma blasfêmia. Meu irmão, tem livro aí para você pregar. Tem vários livros na Escritura. Quando alguém chega a pensar dessa forma, é porque provavelmente ele aprendeu teologia sistemática no seminário, e ele está falando daquelas coisas que ele aprendeu na teologia sistemática, e obviamente a teologia sistemática ela se esgota, porque é a nossa tentativa de juntar tudo. Só que a palavra de Deus, quando nós nos submetemos à palavra de Deus e lemos com carinho a palavra de Deus, conforme nós vamos escavando as profundezas da palavra de Deus, nós vamos arrancando o ouro de lá, e novas luzes brilham, não novas doutrinas, mas novas luzes daquilo que a gente não estava enxergando. Então, pregação expositiva é isso, é simples. Qualquer membro, se treinado com o tempo, pode analisar se uma pregação é expositiva ou não. Agora, existem diversas formas de pregar uma pregação expositiva e diversos tipos de pregador.
Eu provavelmente não irei pregar conforme os pastores dessa igreja pregam em estilo. Talvez às vezes nem em estrutura do sermão. Mas isso não significa que a pregação não seja expositiva. Se você já ouviu algumas pregações online, você vai ver que diferentes pregadores têm diferentes estilos. E glória a Deus por isso. Isso é parte da diversidade que Deus nos dá. Além do mais, nós temos pregação expositiva que vai num livro inteiro. Nós vamos expor o livro de Marcos e vamos todo o livro de Marcos. Ou você pode pregar um texto, como eu vou fazer, pregar Mateus 28, e você não prega Mateus inteiro, mas pregar aquela passagem de forma expositiva. Só que quando nós pregamos o texto inteiro, o livro inteiro, essa tem algumas vantagens. Uma das vantagens é que o pregador está preso ao texto. Então quando chegar o texto difícil, o pregador não vai poder pular. Ele se comprometeu em pregar aquele texto. Quando vier texto sobre divórcio, quando vier texto sobre disciplina eclesiástica, quando vier texto sobre o preço de seguir a Cristo, o pregador está preso ao texto. E ele deve falar o que o texto fala. Obviamente ele deve falar em amor, mas ele deve ser fiel primeiro a Deus. Então pregação expositiva não é uma pregação tocante. E eu já ouvi isso tantas vezes na internet, eu trabalho na internet. E às vezes as pessoas ouvem até pregações boas. Pregação expositiva não é a única forma, nem a pregação expositiva é boa e o resto é tudo ruim. Existem várias formas de comunicar a verdade da palavra de Deus. A pregação expositiva é a melhor forma e deveria ser a dieta regular da igreja. Mas algumas pessoas ouvem alguns sermões tocantes na internet. Inclusive, por exemplo, a pregação do Paul Washer, a mensagem chocante, é uma pregação maravilhosa, tocou milhares de vidas e não é expositiva. Pregadores ao longo do século, como Spurgeon, o pessoal discute se Spurgeon pregava expositivamente. Eu estou quase para que não. Mas isso não significa que a pregação dele não era bíblica. Só que uma pregação tocante, uma pregação que te move, não necessariamente é uma pregação expositiva. Isso é bom você saber, porque às vezes nós pensamos que uma pregação expositiva é aquilo que aqueceu o nosso coração. Meu irmão, os hereges são experts em aquecer corações. Eles são mestres em levar você pela emoção. Algo que te toca não necessariamente é uma exposição da palavra de Deus. Uma pregação expositiva também não é uma pregação trampolim. O que é uma pregação trampolim? É aquela pregação que o pregador abre o texto bíblico, ele lê o texto bíblico e ele fecha a Bíblia e ele fala qualquer outra coisa que não tem nada a ver com o texto bíblico. Uma pregação expositiva é aquela que o pregador tem quase o focinho toda hora no texto bíblico, porque ele está olhando para o texto, olhando para a igreja. Olhando para o texto, olhando para a igreja. Ele quer que esse texto seja comunicado à igreja. E por fim, pregação expositiva também não é um comentário acadêmico. Principalmente jovens que estão começando a pregar expositivamente, eles leem 50 comentários bíblicos antes de pregar, eles colocam zero aplicação e eles passam todas as informações sobre a geografia de Israel na época de Jesus, porque tinha um rio e tal, e daí nada. Uma pregação expositiva não é um comentário bíblico. Novamente, o ponto da passagem é o ponto da mensagem, e esse ponto tem que ser aplicado à vida da congregação. Essa ponta é tão importante que Paulo, quando está mandando uma carta para Timóteo, Paulo traz a maior das solenidades possíveis. Paulo fala: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra. Não tinha algo maior para Paulo apelar. Não tinha uma forma melhor de Paulo chamar a atenção de Timóteo. Timóteo, presta atenção. Perante Deus, perante nosso Salvador, aquele que é de julgar vivos e mortos, perante a vinda de Cristo, faça uma coisa, Timóteo: prega a palavra. Não pregue suas ideias, mas prega a palavra. Então todo pastor, todo pregador é chamado a fazer isso, é o dever dele. Eu gostaria de encorajar vocês, membros dessa igreja, a valorizarem pastores que expõem a palavra de Deus.
Valorizem pastores que expõem a palavra de Deus, porque eles estão em falta. Nesse nosso grande país, eles estão em falta. E uma igreja que tem um expositor bíblico é uma igreja abençoada por Deus. Eu tenho contato com jovens por todo o Brasil, e vários escrevem cartas e e-mails, não é mais moderno, e-mails lamentando não terem uma igreja onde eles podem ouvir a palavra de Deus sendo pregada. Valorizem, meus irmãos. Esqueçam estilo, esqueçam empolgação. Essas coisas podem acrescentar. Mas quando o que a gente busca é um pregador cativante, emocionante, qual é a emoção que você procura? Essa emoção vai te decepcionar. Porque a emoção pode ser tanto, a mentira pode ser emotiva e a verdade pode ser emotiva. Valorizem pregadores expositivos e entendam que demora para preparar uma pregação expositiva. Demora para o pastor abrir o texto bíblico, ler, e ler, e ler, e ler de novo, e ler o contexto, e ler comentários, e pensar em aplicações, e pensar na melhor forma de comunicar a sua igreja. Não queira pregação fast food. Se você não dá fast food para o seu filho sabendo que ele vai passar mal, sabendo que ele não vai crescer, se você não daria fast food todo dia para o seu filho, por que nós iríamos querer uma pregação fast food no domingo? Nós queremos no domingo o prato principal, aquele com substância, aquele que vai nos dar energia e força pela semana inteira. Então valorizem e entendam que exige tempo. Mas vocês, membros de igreja, olha o que Pedro fala para vocês: desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para salvação. Da mesma forma como o pastor deve se comprometer em preparar, você, meu irmão, é chamado para se comprometer a receber. Você deve ser como uma criança que deseja ardentemente leite espiritual. E leite aqui em Pedro é diferente do leite de Hebreus. Leite de Hebreus é uma crítica. Leite aqui em Pedro é a palavra de Deus. Não é algo negativo. É aquilo que nos dá o crescimento diário. Mas, irmãos, se seu coração não espera pela pregação de domingo, coloque seu coração diante da cruz. Se o seu coração não vê a pregação de domingo como aquele momento onde eu vou receber a pura palavra de Deus, para que eu possa ver de forma que o honre, humilhe seu coração diante da cruz. Seja como uma criança recém-nascida que busca o leite espiritual, porque é essa palavra, é esse leite que vai dar crescimento para a sua vida. E sejam como os de Bereanos. Garantam que tudo que vocês ouvem, vocês olham para a Bíblia. Abram a sua Bíblia quando o pastor manda abrir a sua Bíblia. Veja se ele está falando o que o texto bíblico está falando. E garanta que esse púlpito permaneça fiel às Escrituras. Como eu gostaria de enfatizar isso? Quantas igrejas, meu irmão? Quantas igrejas tem um pregador maravilhoso e o próximo pregador convidado é horrível? Não horrível porque ele prega mal, horrível porque ele não é bíblico. Eu já vi tantas igrejas fazerem isso. E igrejas se dissolverem por causa disso. O grande pregador Charles Spurgeon, quem o seguiu não era tão fiel às Escrituras. E você conhece a igreja de Charles Spurgeon hoje? Garantam que nesse púlpito vai permanecer alguém fiel à Escritura em primeiro lugar, acima de qualquer outra qualificação do presbítero e do pastor. A primeira é essa: ele precisa ser apto para ensinar, apto para manejar bem a palavra de Deus. Seus filhos, seus netos precisam disso, porque seus filhos e seus netos provavelmente vão ouvir a próxima geração de pregador que vai estar aqui. Essa é a primeira marca de uma igreja saudável, porque quando a gente olha para a Escritura, nós aprendemos como uma igreja deve ser. A segunda marca de uma igreja saudável
é teologia bíblica. Teologia bíblica. E com isso nós queremos enfatizar duas coisas. Primeiro, uma teologia que é bíblica, que é a forma como nós normalmente usamos. Uma teologia que flui da Bíblia, sã doutrina. E também o termo técnico que os seminaristas usam, em oposição à teologia sistemática, ou comparação à teologia sistemática, da teologia bíblica, que busca estudar a Escritura como um todo. O que eu quero dizer com isso? Primeiro, nós precisamos de uma teologia, um estudo da Escritura que é saudável, que é são. Nós precisamos de sã doutrina, não de sou doutrina. Sou doutrina é aquele que diz o seguinte: olha, a Bíblia fala o seguinte, mas na minha opinião, isso é sou doutrina. Eu sou doutrina. Eu determino doutrina. Já a sã doutrina é aquela que fala, a Bíblia fala, eu digo amém. Uma igreja saudável é uma igreja que busca ter suas crenças, sua fé firmado no que a Escritura fala, não na opinião dos homens, não naquilo que a gente acha, não naquilo que a gente sente confortável. Se você quer uma religião confortável, meu irmão, o cristianismo não é para você de forma nenhuma. Tem tantas outras aí que vão deixar você mais confortável. O cristianismo é uma religião que começa dizendo: você é um pecador. Então nós precisamos de uma sã doutrina. Mas além disso, nós precisamos de uma teologia que encara a Bíblia como um todo. Não uma teologia que eu chamei aqui de cordão de pérola. A teologia do cordão de pérola é o seguinte: você começa a ler Gênesis. E Gênesis 1, Gênesis 2, Gênesis 3 é bem interessante. Daí você pega uma frase lá, né? Deus tornou na sua carne. Daí Levíticos chega e você pula rapidinho. Daí chega em Salmos, você pega uma frase aqui em Salmos: Senhor é meu pastor. Daí você vai no Salmo 19 e pega uma frase. A teologia do cordão de pérola é quando a nossa leitura bíblica é baseada em flash, em highlights, né? Naquilo que destaca, em pontos aqui, ali. E a gente não consegue colocar tudo junto. Deus nos deu os 66 livros da Bíblia com um propósito, e todos eles são inspirados e úteis para o ensino, inclusive Números, inclusive Levíticos, inclusive Lamentações. Todos eles são palavras de Deus para a sua vida. Ok, alguns são mais fáceis de entender, alguns tocam o nosso coração de forma mais direta, mas todos são a palavra de Deus. E nós precisamos entender que a Bíblia tem uma história só. Apesar de vários autores, nós temos um autor supremo e divino sobre tudo. Então a Bíblia é uma grande história. E antes de começar essa grande história, eu vou beber água, que demora. A Bíblia é a história de um Deus soberano, bom, justo e criador, que criou o homem e a mulher à sua imagem, e os chamou para refletir essa imagem na criação. Eles deveriam expandir o jardim do Éden, no qual Deus os colocou, por toda a terra. Eles deviam viver de tal forma que exibisse o caráter, a bondade e a justiça de Deus. Só que o homem e a mulher decidiram ouvir Satanás, sendo tentados pela serpente, do que ouvir Deus e desconfiar da bondade de Deus. Talvez Deus não seja tão bom ao ponto de me dar tudo o que eu preciso. Talvez eu precise comer essa fruta, talvez eu precise de mais entendimento, talvez eu precise ser igual a Deus. E o homem e a mulher, Adão e Eva, nossos representantes, nossos pais, se rebelaram contra Deus. E eles caíram e foram expulsos do jardim do Éden. E daí em diante, o pecado só aumentou. Não muito depois nós vemos sobre Caim e Abel. Não muito depois nós vemos que Lameque matou alguém que pisou no seu dedão. Só que Deus antes, Ele não só havia amaldiçoado Adão e Eva, mas Ele havia feito uma promessa, que através da semente da mulher, iria vir alguém, a semente da mulher, que iria pisar na cabeça da serpente. Só que a serpente morderia seu pé. Então a mulher começa a ter esperança.
Começa a achar quem é esse descendente que vai me livrar da serpente. Então a história vem, o pecado começa a crescer e Deus dá reset. Ele manda o dilúvio. Só que o problema, para mostrar que o problema do ser humano não é um problema externo. O problema do ser humano está em seu coração. O pecado do ser humano faz parte da sua própria natureza. Nós pecamos porque somos pecadores. A nossa natureza é essencialmente má. Isso que Gênesis fala, que corrupto era o coração do homem desde a sua infância, desde a sua meninice. Só que Deus não desiste do homem. O homem, em seu orgulho, tenta criar uma torre. Deus dissipa isso. Mas Deus, em vez de abençoar o projeto humano, Deus começa um projeto e chama um homem de Ur dos Caldeus chamado Abraão. E faz promessas a esse homem, falando que ele seria o pai de multidões. Ele seria o pai da fé. E que através do herdeiro de Abraão seriam abençoadas todas as famílias da terra. Então geração vai e geração vem. E temos Judá, filho de Jacó. E a Judá é prometido um herdeiro, porque ele teria o cetro na mão. E geração vai e geração vem. E nós temos um rei. Um rei chamado Davi. Um rei segundo o coração de Deus. Só que esse Davi, esse rei, ele não é perfeito. Ele pecou feio. Ele adulterou, ele assassinou e ele enganou. Só que Deus havia prometido a esse rei Davi que um herdeiro dele estaria sempre no trono. Então, nós vemos que nasce Salomão. E a nação começa a crescer exponencialmente. E Israel, como uma nação política, tem o seu tempo áureo. Só que Salomão também pecou. E logo mais, depois de Salomão, a nação se divide. Cadê a terra prometida que Deus falou? Cadê as promessas de Deus se cumprindo com alguém da descendência de Davi, tendo o trono para sempre? Será que as promessas de Deus falharam? Profetas vêm, profetas falam que Deus ia restaurar Israel depois de 400 anos de silêncio. Até que nós abrimos a Bíblia em Mateus 1. E ele começa. Este é o livro da genealogia de Cristo. Filho, descendente, herdeiro de Davi. Filho, descendente de Abraão. As promessas de Davi, de um trono eterno, e as promessas da justificação pela fé, de quais todos os povos até sejam abençoados, de Abraão, são cumpridas em Cristo Jesus. E todas as outras promessas da nossa Escritura se cumprem nele. Ele é o alfa e o ômega. Ele é o sim de Deus, as promessas e as bênçãos. E esse Cristo, nosso Salvador, vem, vive uma vida perfeita, reúne os seus discípulos, ensina sobre o reino. Mas ele fala, eu devo ir para Jerusalém. E ele começa a ensinar que o Filho do Homem ia ser entregue nas mãos dos fariseus e dos líderes e seria morto. Mas ele daria a sua vida em resgate a muitos. E ele de fato dá a sua vida e morre na cruz como sacrifício. Mas Deus vindica a morte do seu Filho, ressuscitando do túmulo no terceiro dia. E esse rei, morto e ressurreto, chega aos seus discípulos e envia os seus discípulos para continuar aquilo que ele começou. Não a salvação, mas para continuar a proclamação do Evangelho do Reino ao redor do mundo. Esse rei vitorioso ascende ao céu e deixa os seus discípulos com uma tarefa. Ide, porque toda autoridade me foi dada, porque eu sou descendente de Davi. Ide e levai todos os povos as bênçãos do Evangelho do Reino. E aqui nós estamos. Bom, nós estamos no Rio Grande do Sul. E essa é a nossa fé. Nós estamos em Israel. Há 12 anos atrás. Deus cumpre a sua promessa. Nós estamos reunidos aqui porque Ele é fiel. E agora nós somos chamados a viver como igreja, como essas famílias abençoadas. E mostrar para esse mundo que nós somos luz e sal. Quando nós então enxergamos essa história bíblica,
A Bíblia para de ser um monte de coxa de recado. Daí você consegue ler Levíticos e ver que cada sacrifício aponta para salvação. Você consegue ler Salmos e ver que Salmos apontam para Cristo. Você consegue ler todos os livros da Bíblia e ver Cristo. Nós precisamos ter, então, uma visão correta e uma visão completa das grandes doutrinas da Bíblia. Nós precisamos entender quem é Deus. Nós precisamos entender quem é o homem. Precisamos entender a salvação que Deus propõe. Meus irmãos, novamente, os pastores têm uma responsabilidade especial, mas não exclusiva. Eu citei 2 João, eu gostaria de ler o texto para vocês agora. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim o enganador e o anticristo. Então, o alerta do apóstolo João. Tem pessoas saindo por aí que negam a encarnação de Cristo. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto Pai como Filho. Se alguém vem ter convosco, ó igreja, e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem lhe deis as boas. Para quem que ele escreve? Se você ler o começo de 2 João, você vai ver que ele fala de uma senhora e seus filhos, provavelmente uma linguagem figurada para a igreja e os membros da igreja. Para você, para mim, para todos nós. Todos nós somos responsáveis por não receber em nosso meio hereges. Não só o pastor. O pastor tem sua responsabilidade. Ele tem o cajado na mão e o bordão para expulsar os lobos daqui do meio. Mas você, meu irmão, você deve estar atento. E não só isso, atento contra a doutrina ruim, mas você deve se esforçar para manter a unidade doutrinária. Novamente Efésios, escrito para igrejas. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito. Como nós vamos ter unidade no Espírito? Como nós vamos ter essa unidade cristã que tanto falamos? Há somente um corpo e um só Espírito, como também foste chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Nós devemos nos esforçar diligentemente por preservar a unidade do Espírito, tendo uma só fé. Isso significa que discordâncias teológicas dentro da igreja, apesar de elas poderem existir até certo grau e em certa amizade, nós devemos nos esforçar para ter uma só fé. Isso é importante, porque quantas e quantas igrejas já se dividiram porque alguém crê isso e alguém crê aquilo. Aliás, às vezes, deixa eu fazer um parênteses aqui, antes fosse por causa do doutrinado, né? A maioria das vezes é porque o carpete não é roxo e coisas tão fúteis quanto essas. Mas nós precisamos nos esforçar, e não só esforçar, mas agir. Será que vocês têm buscado ter uma só fé? Será que vocês conseguem conversar sobre essa fé que vocês têm em comum? Essa é a segunda marca de uma igreja saudável. Terceira marca é o Evangelho, um entendimento correto do Evangelho. O que não é o Evangelho? O Evangelho não é somente, repare nessa palavra, somente, que Deus te ama. O Evangelho inclui a boa nova que Deus te ama. Mas não é somente isso. Se você chega para um pecador e diz, Deus te ama, ele fala, que legal. Bom de ter gente me amando. E para aí. Daí a gente leva um passo além. E Jesus quer ser seu amigo. Poxa, que legal. Ele vai me ouvir. Não, e Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida. Ótimo, eu também tenho. Envolve carros,
dinheiros, mansões. Isso não é o Evangelho. São mensagens que estão dentro do Evangelho. Jesus quer ser seu amigo, é uma gloriosa verdade. Nós poderíamos ser só servos, mas Ele nos chama de amigo. Isso é uma boa nova do Evangelho. Deus tem de fato um plano para a nossa vida, um plano que não é o nosso plano. Deixa eu só deixar isso claro. E Deus de fato nos ama. Só que só isso não comunica o Evangelho de forma completa. E por outro lado, no outro extremo, você precisa viver de forma certinha, só vai para o inferno. Não é o Evangelho. Se você não cumprir essas leis, não é o Evangelho. Se você não viver como nós vivemos nessa cultura evangélica que a gente tem, não é o Evangelho. O que é o Evangelho? O Evangelho de Jesus Cristo é literalmente boas novas. Como novas, o Evangelho contém afirmações de fatos e de verdades resultantes desses fatos. Como boas novas, o Evangelho oferece a esperança baseada nas promessas de Deus e nos fatos e verdades históricas que confirmam essas promessas. O Evangelho é uma notícia que tem consequências. Não é só uma notícia no jornal, deixa para lá. Mas é uma boa notícia que traz consequências. E começa com um Deus santo, soberano e criador e trino. Se a gente muitas vezes fala do Evangelho falando só Deus, que ideia de Deus as pessoas têm na mente? Começa com um Deus que criou o homem, conforme eu falei. Só que o homem caiu em pecado. E o justo juízo de Deus contra o pecado humano e contra o homem pecador é o inferno. Só que até aí não tem nenhuma boa notícia. A boa notícia começa agora. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para viver uma vida perfeita. Jesus nunca pecou. Para morrer uma morte em nosso lugar, pelos nossos pecados, e ressuscitar para a nossa justificação. Cristo veio. Essa é a boa notícia. Agora, se você parar aí, você falou do Evangelho, mas você não levou a pessoa a responder o Evangelho. O Evangelho também exige uma resposta do ser humano. E essa resposta é arrependimento dos pecados e fé para com Deus. Arrependimento dos pecados e fé para com Deus. A grande necessidade da igreja de nossos dias é o Evangelho. Deixa eu repetir isso aqui. A grande necessidade da Unidos é o Evangelho. Mas que todas as outras coisas, vocês precisam estar cheios do Evangelho. O Evangelho não é somente uma mensagem para o mundo que perece. É a mensagem que forma, sustenta e fortalece a igreja. Sem o Evangelho, a igreja não tem nada a dizer. Ou seja, nada a dizer que não possa ser dito por qualquer outro instrumento humano. O Evangelho distingue a igreja do mundo, define a mensagem e missão da igreja no mundo e protege o povo de Deus contra dardos inflamados do maligno e dos falsos encantos do pecado. O Evangelho é absolutamente vital para uma igreja cristã e um cristão saudável, vibrante, alegre, perseverante e esperançoso. O Evangelho é tão essencial à vida cristã que precisamos saturar-nos com ele para sermos membros de igrejas saudáveis. Esse é o desafio para uma igreja saudável: ser saturada do Evangelho. Não assuma o Evangelho. Pelo bem da sua vida espiritual, pelo bem dos seus filhos, pelo bem dos novos cristãos que vão entrar aqui nessa igreja, não assuma o Evangelho. Não presuma que as pessoas entendem a mensagem cristã. Não presuma que elas entendem que há salvação em Cristo Jesus, que nós podemos ser justificados não por aquilo que nós fazemos, mas por aquilo que Cristo fez, e basta nós colocarmos a nossa fé nele. Se nós cremos nele, a justiça perfeita dele é colocada em nós, e o nosso pecado foi depositado nele, na cruz. Não assuma essa mensagem. Sature-se dessa mensagem. Você precisa dessa mensagem todo dia. Meu irmão, a lei, o seu esforço não vai te motivar o suficiente contra o pecado. Pode te motivar 1, 2 ou 3 dias. O seu esforço próprio pode te motivar 3 dias a não pecar. Mas a cruz
A cruz vai te motivar a cada dia. Você precisa ouvir sobre ela. Sim, eu amo a mensagem da cruz. E até morrer nós precisamos proclamá-la, meus irmãos. Que seus relacionamentos estejam saturados dessa cruz. Que a pregação desse púlpito esteja saturada da cruz. Quando o irmão chega até você e confessa um pecado, o que você diz? Não, está tudo bem, irmão. Todos nós pecamos. Não é mentira. Mas não é o que ele precisa ouvir. Leve-o à cruz. O que você fala para o irmão que está sofrendo? Leve ao Deus que sofreu em nosso lugar. Nós precisamos nos encher continuamente dessa mensagem. Saturarmos. Não se canse dessa mensagem. Se seu coração se cansa dessa mensagem, confesse seu pecado. Se arrependa diante de Deus. Fala, Deus me deu um coração que ama essa mensagem. Porque essa mensagem, meu irmão, é a sua vida. E novamente, a responsabilidade de preservar o Evangelho é dos pastores, sim, mas é de todos nós. Gálatas, que eu citei, de 1:6-9. As igrejas da Galácia, admire que sejais passando tão depressa daquele que nos chamou na graça de Cristo para outro Evangelho. O qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o Evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue o Evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, excluído da graça, maldito. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega Evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Se Paulo, não sei como, aparecesse naquela porta e falasse outra mensagem, que não é essa que eu falei para vocês agora, da vida, da morte de Cristo, salvação através da fé somente, você põe ele para correr. Se um anjo brilhante, glorioso, aparecer aqui e começar a falar de um outro evangelho, a sua responsabilidade é afugentar ele daqui. Não recebam ninguém que tem outra mensagem. E por isso essa mensagem, meus irmãos, precisa estar no ponto da sua língua toda hora. Você precisa conhecer bem essa mensagem. Você precisa ser igual aqueles cães que ouvem o menor barulho e já sabem reconhecer o que é. A mensagem da cruz tem que estar tão clara para você que você consegue falar ela em menos de 60 segundos. Se alguém chegar para você e falar, o que é evangelho? Você tem que saber responder. Assim. Se alguém chega aqui e fala outro evangelho, a sua orelha precisa detectar. Você precisa ficar altamente perturbado. Se nesse púlpito, se em algum grupo de comunhão, se em algum outro lugar for pregado outro evangelho. Essas 3 marcas de uma igreja saudável, eu diria que são essenciais. As outras são importantes. E a gente não deve excluí-las. Mas essas mensagens, essas 3 marcas, são essenciais. Não há nem igreja sem evangelho. E uma igreja que tem uma teologia errada, teologia bíblica errada, logo vai deturpar o evangelho. E um púlpito que não prega, que não expõe a palavra de Deus, daqui a pouco vai colocar outro evangelho sendo pregado. Essas 3 marcas, meus irmãos, devem estar firmes em nosso coração. Novamente, eu não vim trazer um modelo de igreja, eu não vim trazer paradigmas de administração eclesiástica. Eu vim falar aquilo que a Bíblia fala, de como deve ser uma igreja saudável. Começo com essas 3. Pregação expositiva, teologia bíblica e o Evangelho. Vamos orar? Senhor, satura-nos dessa mensagem. Enche-nos do conhecimento dessa mensagem que nos salva. Que possamos conhecer a sua palavra profundamente e ouvir a sua palavra expositivamente todo dia.
Ajuda-nos a ser uma igreja que glorifica o Senhor, conforme nós crescemos em saúde, pelo Espírito Santo, pelo agir do Espírito Santo em nosso meio. É o que oramos em Cristo Jesus. Amém.